Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre intervalo de commit no Spring Batch. Se você tem interesse em aprender sobre Spring Batch, já se inscreve no canal para não perder os conteúdos. Também dá uma olhada no meu blog e nos meus cursos sobre esse assunto. Vou deixar o link de ambos aqui na descrição do vídeo. Primeiramente, vamos revisar aqui com esse diagrama o que é o intervalo de commit, o que é o chunk propriamente dito dentro do Spring Batch. Dado uma quantidade de registros para processamento, eu posso pegar esses registros e dividir em pedaços, e esses pedaços seriam o chunk. Aqui, por exemplo, eu tenho 100 registros e dividi em 5 pedaços de 20. E cada pedacinho desse roda numa transação. Então, se tudo der certo, o pedaço é comitado. Se der algum problema, todo o pedaço é desfeito. A gente já falou sobre isso aqui num vídeo anterior, sobre transações do Spring Batch. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui num card para você dar uma olhada. Eu recomendo bastante. Voltando aqui para a nossa explicação, a ideia do chunk é fazer essa divisão de pedaços para o processamento ocorrer gradualmente. E isso aqui se reflete na arquitetura do Spring Batch. Então, quando a gente tem um step do tipo chunk, o que acontece é que existe uma tarefa de leitura lá dentro, que vai ler todos os itens do tamanho do chunk, vai haver o processamento dos itens um a um, e depois vai haver a escrita dos itens que foram processados. Então perceba que essa lista de itens aqui, ela é do tamanho do chunk configurado. E isso vai ser muito importante para a gente discutir o intervalo de commit ideal para o seu job. Você vai entender por que já já. Agora, para a gente ilustrar na prática como seria esse funcionamento do commit, vamos utilizar um exemplo aqui de um batch que escreve 10 mil registros no banco. 10 mil registros de pessoa, tá? Então, inicialmente, a gente vai usar um chunk size de tamanho 1. Ou seja, vai ser lido e escrito um item por vez, dentro de uma transação. Tá ok? Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. A execução foi concluída e olha só, demorou 12 segundos com um commit interval igual a 1 para esse job executar e importar os 10 mil registros. Vou até mostrar aqui no banco, né, que se a gente consultar tem 10 mil pessoas, então eu posso remover aqui as 10 mil, só para a gente preparar para a próxima execução. Então a gente tem 12 segundos de execução, tá? Agora, se eu mudar esse chunk size aqui, vamos fechar aqui, vamos colocar os 10 mil, que são o número de registros. Vamos ver como isso afeta o tempo de execução? Vou executar novamente. E olha só, concluiu em 1 segundo. Então você está vendo que esse intervalo de commit, ele influencia pesadamente no tempo de execução. E aí por isso que quando a gente quer um job que precisa executar rápido, a gente tem que maximizar esse chunk size, tá certo? Mas aí você pode estar se perguntando, então o melhor intervalo de commit para o meu job é o maior de todos. Então eu só preciso colocar ele maximizado e eu vou ter tudo funcionando perfeitamente. Não é bem assim. Vamos agora analisar outro ponto aqui que o commit interval influencia. Para avaliar um outro aspecto aqui influenciado pelo intervalo de commit, eu vou usar o Visual VM, que é uma ferramenta que permite a gente instrumentar a JVM e obter algumas métricas, como CPU e uso de memória. E para a gente conseguir usar esse Visual VM aqui e dar uma olhada nos gráficos, eu vou colocar um breakpoint na classe main aqui, para que antes da gente começar a rodar esse job, eu consiga pegar aqui o processo e dar uma olhadinha nos dados que estão sendo coletados nesse processo de execução, tá certo? Então agora eu vou rodar debug. Breakpoint foi disparado e agora eu vou ter o meu processo aqui. Então eu abro com 2 cliques aqui no Visual VM e a gente vai focar aqui no diagrama de memória, tá? De uso de memória. Então eu vou continuar a execução agora e a gente tem um intervalo de commit de 1, tá certo? Essa é a configuração que a gente está rodando agora. E aí vamos ver como o uso de memória aqui é afetado. Olha só, veja aqui no gráfico a gente tem um aumento, liberação, aumento, liberação, aumento, liberação, aumento, enfim, a gente tem um comportamento de usa memória, libera memória, usa memória, libera memória. Tem esse desenho aqui. E aqui no máximo a gente está usando aqui uns 30 e alguma coisa megas, tá? De memória, nesse processo aqui, nesse job com essa configuração.
tá bom? Agora eu vou executar o mesmo job, só que com um chunk size de 10.000, para a gente ver como esse commit interval afeta a memória. E eu vou, primeiramente, deletar aqui os registros, tá? Para não haver conflito. E vou executar novamente aqui para a gente ver o resultado. Então, vamos lá. Parou aqui no breakpoint. Volto lá no Visual VM. Seleciono aqui o processo, monitor, e vamos dar uma olhada aqui no uso de memória. Vou terminar a execução. Execução concluída. E agora, olha só como fica o gráfico. Fica uma ascendente. Então, não tem aquele comportamento de sobe e libera memória, sobe e libera memória. E por causa disso, a gente tem aqui um uso de memória de quase 70 MB, que é maior do que o uso que a gente estava tendo antes, com o chunk size de 1. E o que isso aqui nos diz? Que quanto maior o chunk size, maior o uso de memória. E aqui a gente está tratando só com 10.000 registros pequenos, então o uso de memória pode não ser tão significativo assim. Mas se a gente trabalha com máquinas na nuvem, por exemplo, para executar esse job, se a gente colocar um chunk size muito grande, é possível que, como a máquina tem recursos limitados, a memória estoure e aí o processo seja interrompido abruptamente. Então não é só maximizar esse chunk size. A gente também precisa considerar os recursos da máquina, se ela vai ter memória suficiente para executar esse job, tá bom? Agora você pode estar pensando, então já resolvi aqui os problemas, eu vou deixar o chunk size o máximo possível para ter um processamento rápido e eu vou usar máquinas super parrudas com memória lá em cima e aí eu tenho o melhor intervalo de commit possível para o meu job. Não necessariamente vai ser o melhor commit interval. Existe outro aspecto que a gente precisa avaliar, que o commit interval também influencia dentro do job. Então, vamos falar dele agora. Para demonstrar esse novo aspecto influenciado pelo commit interval, o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar aqui para 1. Deixa eu logo deletar aqui as pessoas para não dar conflito. Perfeito. E agora o que a gente vai fazer é introduzir um erro aqui no processamento. Esse escritor aqui está chamando esse método. Então, esse método aqui vai lançar uma exceção. Ou seja, isso aqui vai simular uma falha na escrita dos dados. Uma falha que pode ocorrer quando a gente executa jobs em produção. É bem comum ter esse tipo de interrupção, tá? E aí a gente vai ver como o commit interval, o intervalo de commit, ele influencia na recuperação de falhas do job. Então, eu vou descomentar isso aqui. E aí, no último item do chunk, no item 10.000, eu vou lançar uma exceção. Certo? Então, vamos ver o que acontece se eu fizer essa execução dessa forma aqui. Eu vou executar. Commit interval 1, tá certo? Lembrando. Execução concluída. Vamos voltar aqui para o banco e vamos ver quantas pessoas eu tenho aqui. 9.999. Então, a gente teve um erro no último item, mas o resto dos itens foi processado com sucesso. Então, se eu precisar reiniciar o job para processar o que deu erro, eu só vou ter o processamento de um registro. Vai ser muito mais rápido a reinicialização. A gente já fez 99% da tarefa de processamento aqui. Isso aqui é muito bacana. O job tem uma capacidade de restart muito otimizada. Agora, se a gente chegar aqui e colocar 10.000 no chunk size, o que vai acontecer? Vou executar aqui novamente. Já terminou a execução. E agora aqui no banco, vamos ver quantos itens eu tenho. Nenhum. Então, o que aconteceu? Como o meu chunk size é 10.000 e deu erro apenas no último item do chunk, mas ainda é um erro dentro desse chunk, tudo foi desfeito. Então, a gente penalizou todos os registros nesse rollback do chunk. E por isso a gente não teve nenhum aproveitamento aqui de processamento. Então, quando eu precisar reiniciar esse job, ele vai começar do primeiro item. Vai demorar muito mais do que demoraria na abordagem de chunk size igual a 1. Isso significa que, quanto menor o intervalo de commit, maior a capacidade de reinicialização. Com isso, a gente tem aquele famoso trade-off que os arquitetos enfrentam no dia a dia. A gente não pode deixar o chunk size super grande, porque isso afeta o uso de memória e a capacidade de reinicialização do job. A gente não pode deixar ele muito pequeno, porque isso afeta o tempo de execução do job. Então, a gente tem que encontrar um meio termo aí para atender esses 3 requisitos não funcionais. Tempo de execução, uso de memória e capacidade de reinicialização.
E é isso, a gente conclui aqui o vídeo falando sobre o intervalo de commit. A gente começou conceituando o que é chunk, como funcionam as transações dentro de um job dividido em chunks. A gente falou também como o intervalo de commit influencia no tempo de execução do job, no uso de memória dele e na capacidade de reinicialização. E como a gente tem que escolher um intervalo de commit que concilie esses 3 requisitos não funcionais. Ou seja, não existe valor perfeito. Existe o valor que mais se adequa à sua necessidade de negócio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like, comenta aqui também e compartilha com os colegas. Esse conteúdo pode ser exatamente o que eles estão precisando para finalizar um job em produção. Um abraço para você e até mais!